Obrigado, meus irmãos. Boa noite mais uma vez, meus irmãos, a paz. Queridos, eu quero pensar com vocês sobre o tema que o nosso pastor tem ministrado, sobre removendo as pedras, mas especificamente uma pedra que Deus tem falado ao meu coração já há algum tempo, e eu estive ministrando no acampamento dos jovens e conversando com o pastor Gustavo, ele falou, olha, seria bom você falar um pouco sobre isso para a igreja também. E no acampamento dos jovens foi uma bênção, porque nós falamos sobre paternidade para os jovens no acampamento. E como que o Senhor nos agraciou naquele dia. E nós falamos para os jovens. E hoje nós vamos falar para toda a igreja, para os pais, e vai ser uma bênção. Então, nós vamos falar sobre removendo a pedra da falta de paternidade. E essa pedra é uma pedra que a gente precisa remover da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, porque é uma pedra que traz muitos problemas. E eu queria compartilhar sobre o que Deus colocou no meu coração com vocês. E o texto é Malaquias 4, versículo de número 6, que diz assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O Senhor, quando colocou essa palavra no meu coração, eu fui visitado pelo Espírito Santo na madrugada, e o Espírito Santo falou de maneira sobrenatural comigo. E como que eu fui ministrado primeiro, antes de ministrar para os jovens e também aqui para a amada igreja. E esse assunto paternidade é um assunto peculiar, porque eu sofri também falta de paternidade na minha vida, na minha casa, com a minha família. E eu tenho muita experiência, não muito boa, por falta de pai, para compartilhar com os irmãos. E na medida que a gente for caminhando aqui com a palavra, pelo Espírito Santo, eu vou poder estar compartilhando um pouco dessas experiências com vocês. Então o tema é esse, removendo a pedra da falta de paternidade. O conceito de paternidade é vínculo sanguíneo que liga pai ao filho, qualidade ou condição de pai. O texto lido, Malaquias 4, 6, diz: Converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao pai. Se o coração vai se converter, é porque ele está afastado. É porque existe uma lacuna. É porque ele precisa se voltar tanto para o coração do pai quanto para o coração do filho. E a cruz é o ponto de conversão. Nós precisamos colocar a cruz aonde há esse vácuo, aonde há esse buraco, aonde há essa lacuna. Porque a cruz é o ponto de conversão. Se o Senhor está falando que vai converter o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai, a cruz é o ponto de conversão. É para a cruz que nós devemos olhar, para que haja a reconciliação, porque a cruz é o caminho de volta para a reconciliação com Deus, e se nós temos uma reconciliação com Deus, nós temos reconciliação com nossos pais aqui na terra também. Precisamos colocar a cruz no meio desse problema. Precisamos colocar a cruz no meio da dor, da lacuna, da decepção, do abandono, da rejeição, do abuso. A gente precisa colocar a cruz no meio. O texto aqui, em Malaquias 4, 6, esse versículo, tem uma peculiaridade nele. Ele é o último versículo do Antigo Testamento. Malaquias 4, 6, Deus encerra o Antigo Testamento falando de converter o coração do pai ao filho e o coração do filho ao pai. E depois que Deus fala isso, o Senhor fica 400 anos calado.
É o período intertestamentário, onde Deus não fala mais nada durante 400 anos. E no final desses 400 anos, quando o Novo Testamento começa a ser compilado, Deus também volta a falar acerca de pais e filhos. Se você pegar Mateus capítulo 1, você vai ver a história da genealogia. Quem era filho de quem? Deus encerra falando de pais e filhos, e Deus, depois de 400 anos, começa falando de pais e filhos também. E agora, melhor do que isso, ele vai nos dar o maior exemplo de paternidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus agora está nos dando o maior exemplo de paternidade. Ele está enviando o seu único filho para reconciliar o homem para com Deus, para com Ele. E pensando sobre essa reconciliação de Deus, pensando sobre o problema da falta de paternidade, eu queria compartilhar com vocês aqui os efeitos de criar o filho sem a presença do pai. Lá no acampamento eu falei muito do filho para os filhos, diretamente para os filhos. Aqui eu vou falar mais diretamente para os pais, embora filhos também serão ministrados, as mães também serão ministradas, não tem problema. Mas quais são os efeitos, à luz da psicologia, cientificamente falando, de se criar o filho sem a presença do pai? Crescer sem o pai pode provocar problemas no desenvolvimento da criança, bem como no seu comportamento. É que o pai costuma nos dar códigos que servem como bússolas, capazes de definir nossos caminhos, não sem antes regular nossa moral, demarcando limites, regras e padrões de comportamento social. Ou seja, os nossos filhos, eles não prestam muita atenção naquilo que a gente fala. Eles prestam atenção naquilo que a gente faz. Eles nos observam. Aquilo que nós fazemos fala muito mais para os nossos filhos do que aquilo que nós falamos para eles. Então, os nossos filhos, eles observam a gente o tempo todo. E os nossos filhos desenvolvem uma coisa que nós chamamos de comportamento aprendido. E eles são modelados pelos comportamentos que eles veem em casa. Eu cresci sem meu pai. Então, eu fui modelado pelo comportamento da minha mãe. E pensa como que eu repito o comportamento da minha mãe, que, sinceramente, eu não gostaria de repetir. Mas eu me pego, às vezes, repetindo esses comportamentos. E falo, Deus, me ajuda a não repetir esses comportamentos. Mas nós, que recebemos o nosso Pai Celestial, temos a dádiva de ensinar os nossos filhos de maneira diferente. Eu procuro não ensinar os meus filhos buscando que eles sejam modelados totalmente por mim, porque eu tenho falhas, eu tenho defeitos, mas eu busco ensinar os meus filhos a extraírem o melhor de mim. Falei, aquilo que você vê de melhor em mim, isso aí vocês extraiam, em nome de Jesus, e levem para a vida de vocês. A ausência da figura paterna tem consequências no desenvolvimento normal de uma criança, tais como problemas de comportamento inadequado, como falta de interesse em atividades, perda de atenção. Além disso, as crianças que crescem sem um pai são solitárias e mostram problemas de personalidade. Olha o que a ausência do pai faz na criação e no desenvolvimento comportamental do filho. Sentimentos de abandono fazem com que os filhos produzam inseguranças. Os pais têm um impacto direto sobre o bem-estar de seus filhos, de modo que a sua ausência cria muitas importantes paixões e preocupações. Crescer sem o pai produz baixo rendimento acadêmico. Filhos que
têm um baixo rendimento acadêmico, é porque cresceram sem o incentivo, sem a presença do pai. Crescer sem pai produz dificuldades em manter relações sociais, porque faltam bons exemplos diante deles. Crescer também sem os pais produz insegurança, ansiedade, depressão, falta de atenção. E eu poderia fazer uma lista muito maior aqui, de tanta coisa que produz nos filhos. Como que a falta de um pai produz insegurança no filho? Ansiedade, depressão, falta de atenção. Eu passei por tudo isso aqui. E depois uma doença nova chamada síndrome do pânico também. Tive síndrome do pânico, ansiedade, depressão. E havia um buraco muito grande dentro do meu coração e eu precisava suprir esse buraco de alguma maneira. E como que o adolescente supre esse buraco? Como que o jovem supre essa ausência da falta do pai? Primeiro, ele vai tentar de alguma maneira tamponar a falta, a dor, suprir essa falta. E a maioria das vezes, amizades que não edificam. Aí nas amizades, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. É um cigarro, é a bebida, é a droga. Quando vê, já está totalmente dentro de algum vício, ou com algum problema na personalidade, no desenvolvimento desse jovem, desse adolescente. Isso aqui é uma verdade. Eu só tive consciência disso depois que eu conheci a Cristo, depois que eu me rendi ao Senhor e que eu fui entender, e depois também que eu fui fazer minha faculdade de psicologia, que eu falei, eu preciso me conhecer. Eu vou ajudar pessoas e também preciso me conhecer melhor. E quando eu fui estudar psicologia, eu falei, meu Deus, como que eu me via em muitas aulas. Como que eu tive tudo isso aqui mais um cadinho. Eu tive muita insegurança, muita. Falta de pai produz insegurança. Ansiedade tive muita, eu era muito ansioso. Depressão, quando eu tive depressão, minha depressão ela foi tão profunda que eu tive pensamentos suicidas. Várias vezes eu tinha o sentimento de arrancar a minha vida. E quantas vezes eu ouvia vozes dizendo, tira o teu carro da estrada que para você acabou. Não tem mais jeito. Um buraco grande dentro do meu coração. O meu pai foi embora, eu tinha 3 anos de idade. O meu irmão mais novo, minha mãe estava grávida dele. Nós somos 4. E minha mãe sozinha criou os 4, sem a presença do pai. Minha mãe foi mãe e foi pai. Mas minha mãe precisava trabalhar fora para criar os filhos. E nós ficávamos sozinhos dentro de casa, os 4. Pensa em 4 crianças que aprontavam. E que fugiam. Minha mãe disse que uma vez ela entrou no ônibus para ir trabalhar. Quando ela subiu no ônibus, que ela passou na roleta, ela viu meu irmão, um loirinho, passando assim, correndo. Pequenininho na calçada. Ela teve que descer do ônibus para botar o filho para casa. Meu irmão tinha fugido. Ela desceu desesperada para botar o menino para casa, perdeu a hora do trabalho. Enfim, irmãos, tantas coisas que a gente passa. Tudo isso pela falta de paternidade. E sem falar também os problemas que a falta de pai traz para a gente, né? Apanhava na rua, qualquer um dava cascudo na gente, não tinha uma figura masculina, então qualquer um botava a mão na gente, era uma loucura. E a gente sofreu um bocado pela falta de pai. Por que a falta de pai provoca tanto, irmãos, desajuste na vida do filho? Por que a falta de paternidade provoca tanto desajuste na vida de uma criança? Querido, só sabe o valor que tem um pai quem cresceu sem um em casa. Porque tem muita gente que tem pai e não dá valor ao pai que tem. Mas tem muita gente que não tem pai e fala, como que eu daria tudo agora para ouvir o meu pai, pelo menos chamando a minha atenção.
Como que eu daria tudo para ouvir o meu pai mais uma vez, ou então para ter um pai em casa. E aqui a gente está falando de paternidade em todos os âmbitos. A gente está falando da falta de paternidade de pais que abandonaram a mãe, de filhos que cresceram que não sabem nem quem são os pais, de pais que talvez morreram quando você era muito novo, pais que foram embora, pais que abandonaram, pais que rejeitaram. A minha mãe falou uma coisa para mim quando eu tinha 8, 9 anos, que aquilo ficou marcado. Minha mãe falou assim: você foi um acidente. Falei: como assim? Você nasceu em outubro, eu fui acampar com seu pai carnaval e lá no carnaval você foi fabricado. Foi um acidente. E eu fiquei com aquela palavra de um acidente dentro do meu coração durante muito tempo. Porque aquilo veio como um filho, uma gravidez indesejada. Aquilo veio como um filho que não foi pensado. Mas aí quando eu conheci a Jesus, eu li aquela palavra lá em Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei e te separei como profeta para as nações. E ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, todavia o Senhor nunca me abandonará. O Senhor sempre cuidará de mim. E aí minha cabeça começou a mudar. E aí eu comecei a entender que eu não nasci por um acidente, eu nasci com um propósito de Deus. E os meus pais não entendiam. Eles só foram as ferramentas que Deus usou, por graça e misericórdia, para que eu pudesse vir para cumprir a vontade e a promessa de Deus. Você não é fruto do acaso. Você não nasceu fruto de uma rejeição. Ou você que foi criado sem o seu pai, talvez você ache que você foi rejeitado, abandonado. Você não foi, meu irmão. Deus te ama, Deus cuida de você. Ele é o seu pai. Aleluia. E como é lindo, como que o Senhor me lembrou de tantas coisas que aconteceram comigo na minha infância. Irmãos, eu não sou gato não, mas eu acho que eu já tive mais de 7 vidas. Eu já quase morri várias vezes. Por afogamento 3 vezes. Atropelado de carro 2. De moto caí 2. Tiro em cima, acho que eu perdi as contas. Amigos que morreram perto de mim e eu não morri, foi livramento. Eu não sou fruto do acaso. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, amém? Deus cuidou de mim, Deus mostrou quanto que Ele cuidou de mim, quantos livramentos, como que Ele foi pai na minha vida, como que Ele foi pai presente, como Ele cuidou de mim, até nos meus momentos de angústias, de dor, como que Deus esteve ali comigo. Eu me lembro que uma vez eu falei para Deus assim, a primeira vez que eu fui na igreja que eu aceitei Jesus, muito mal, em depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tudo junto, tomando remédio de tarja preta, remédio maluco, gente, estava doido já. Eu falei: gente, acabou. Eu me drogava muito, então o médico lá já me deu remédio de tarja preta, para me dar um sossega-leão. E aí o meu amigo que usava droga comigo, havia se convertido, estava me chamando para a igreja um tempão, e eu correndo dele, fugindo dele, aí eu caí de moto, quase perdi o pé, muita dor, fui descer, dei de cara com quem? Com um amigo que estava convertido. Jesus é lindo. Aí ele falou assim: o que foi? Eu falei: rapaz, estou sentindo muita dor, me leva no hospital. Ele falou: só vou te levar no hospital se você for para a igreja depois comigo. Eu falei: vou para onde você quiser. Na dor a gente vai para onde? Vou para onde você quiser. Ele falou: então tudo bem, vou te levar no hospital. Me levou no hospital, fiz o curativo e tal. Depois que passou minha dor, que aliviou, eu falei: agora eu vou para casa, depois você vem me buscar. Ele: não, vou ficar contigo até a hora do culto. Eu falei: que isso, cara? Vai para casa depois. Não. Outras vezes você conseguiu escapar, hoje tu não escapa não, hoje você vai comigo. E queridos, foi numa quarta-feira, 11 de novembro de 1997, que Ele me tocou. E eu ouvi uma palavra: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu estava cansado, eu estava sobrecarregado, eu estava com tudo. E o pastor falou assim: deixa tudo aqui. Eu falei: eu vou deixar tudo aí, não levo nada para casa. E larguei tudo lá, irmãos, e saí leve da igreja.
E minha vida nunca mais foi a mesma. E eu me lembro que naquele dia eu ainda cheguei em casa meio chateado, porque tinha um crente do meu lado, o cara gritava muito. Mas o oprimido era eu, irmão. O oprimido era eu. O irmão estava livre, dando glória a Deus. O pastor pregava, ele levantava, aleluia, glória a Deus. Entrava aquilo dentro do meu ouvido. Eu estava oprimido, né, irmão? Então, aí eu falava, gente, eu falava para o meu amigo, Deus é surdo? O que esse cara está gritando desse jeito? E aquilo me marcou muito. E aquele irmão virou o irmão aleluia para mim. E quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, como é que foi o culto? Eu falei, mãe, no lugar tinha um maluco que não parava de gritar. Olha aí, outro doido. Aleluia. Falei, mãe, no lugar tinha um maluco que não parava de gritar, mãe. Ela é mesmo, meu filho? Aí a gente, eu não sei o que tem na cabeça da gente. Tinha acabado de aceitar Jesus. Eu falei, não vou voltar mais lá, não. Naquele dia eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Falei, não vou voltar mais lá, não. Aí deitei. Tomei o remédio de tarja preta para dormir. Fui deitar e não consegui dormir. E na hora que eu deitei, que eu tentei dormir, não consegui dormir, eu ouvi aquela voz assim, o Espírito Santo falando comigo assim, você diz que lá só tem maluco? Se levanta e se olha naquele espelho. Eu me levantei e eu me olhei. 2 olhos fundos, uma olheira, magro, tomando remédio controlado. O maluco era eu. Voltei para a cama chorando e falei, Deus, se o Senhor tiver misericórdia da minha vida e me libertar e me livrar disso tudo, eu vou te servir para sempre. E hoje eu estou aqui servindo a Deus. Então eu sei o que é ser criado sem a presença de um pai, e eu sei quais são os efeitos de ser criado sem a presença de um pai, e sei também quais são os efeitos de se criar filhos com a presença do pai, porque eu estou criando os meus com a presença do pai em casa. Amém? Agora, porque a falta do pai provoca tanto desajuste na vida do filho, é preciso remover algumas pedras da falta de paternidade. E qual é a primeira pedra que nós precisamos remover? A pedra da falta do tempo de qualidade com os filhos. Irmãos, nós precisamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Pais que estão aqui presentes, em nome de Jesus, Deus trouxe você aqui hoje para você ouvir isso. Nós, como pais, precisamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Eu me lembro de uma criança que pegou o pai e falou, pai, eu queria saber uma coisa. E o pai perguntou, o que você queria saber, meu filho? Pai, eu queria saber quanto que o senhor ganha por dia. Ele falou, para que você quer saber? Pai, me fala quanto que o senhor ganha por dia. Ele, meu filho, eu acho que o papai ganha aí tanto. Aí falou o valor lá para o filho. E passou um bom tempo, o filho ficou um bom tempo sem merendar na escola, e pegou aquele dinheiro, juntou e levou para o pai e falou, pai, está aqui. Aí o pai perguntou, meu filho, o que é isso? Isso aqui eu estou pagando um dia para o senhor brincar comigo. Um dia do seu tempo para o senhor parar, para o senhor me dar atenção, para o senhor brincar comigo. Os nossos filhos desejam ter tempo de qualidade conosco, com o pai. E nós precisamos remover a pedra da ausência da figura paterna. Os filhos precisam dos pais. E nós, pais, sabemos o que os nossos filhos precisam. Mas a nossa cabeça como pai é se preocupar com a provisão. A gente se preocupa muito com a provisão, com a provisão, com a provisão, com a provisão. E aí a gente acha que com isso é o suficiente para os nossos filhos. Porque aí a gente fala, não, papai precisa trabalhar, porque papai tem que pagar a casa. É legítimo pagar a casa, trazer comida para casa, tudo isso é legítimo. Mas o tempo de qualidade com o filho é muito importante. Porque se deixarmos de termos tempo de qualidade com os nossos filhos, tudo isso que eu falei aqui acontece, irmãos. Eu cuidei de muita gente no Brasil, lá na clínica, com problemas como esses. E aí depois chega na adolescência, não entende por que o filho está revoltado em casa, por que o filho não compartilha as coisas do coração em casa.
Porque o filho é introspectivo, porque o filho se tranca no quarto, porque o filho fica falando escondido com os outros, não fala com você, porque desde pequeno não foi estabelecido um tempo de qualidade com esse filho, não se ganhou a confiança, não teve uma comunicação alinhada. Não falou para o filho. Olha, queridos, meus filhos cresceram ouvindo isso para mim, olha, isso de mim. Filhos, não esqueçam que vocês são muito amados pelo papai e pela mamãe. Não se esqueçam, sempre que vocês forem tentados a fazer qualquer coisa errada, lembre-se que tem uma família que ama vocês demais. Lembre-se que tem um pai e uma mãe que faz tudo por vocês, dá tudo que pode por vocês e confia muito em vocês. Sempre. E a gente sempre estabeleceu esse relacionamento. E ninguém será melhor amigos de vocês do que papai e mamãe. Confia em nós. Compartilhe conosco as demandas de vocês, os problemas, as crises, os conflitos, seja qual for, traga para a gente. Nós somos as melhores pessoas para orientar vocês. Sempre. E tendo esse relacionamento de pai com os filhos. Não estou falando de relacionamento de amigo, não, irmão. Estou falando de relacionamento de pai. Porque eu sempre ensinei para os meus filhos. Amigo, vocês querem amigo? Ok, mas a minha preocupação é de ser pai. A minha preocupação é de ser pai, não é ser amigo. Porque amigo eles abusam, pai tem que ter respeito. E eu falo, olha, eu não quero ser o melhor amigo, eu quero ser pai. Se vocês me devem uma coisa, vocês precisam entender. É respeito, porque eu sou o pai. Entende isso, irmãos? Agora, ter tempo de qualidade com os filhos é algo crucial. Por quê? Porque não basta ser pai, a gente tem que participar. Tem que participar da vida dos filhos. Eu, de alguma maneira, eu sou muito grato a Deus porque em todos os anos dos meus filhos eu sempre pude estar presente em levar na escola, buscar na escola e participar das reuniões escolares. Graças a Deus. Sempre, em apresentações, em eventos marcantes da vida dos meus filhos, sempre estive presente. E às vezes a gente se desdobra, assim que nós chegamos aqui, a gente entendeu a fragilidade emocional dos filhos e colocamos os nossos filhos para fazer uma escolinha de futebol. E às vezes um jogava num lugar e o outro jogava no outro. A Renata ia para um lugar e eu ia para o outro. Para a gente estar junto com os filhos, entendendo a importância do tempo de qualidade com os filhos. E a gente nunca abriu mão. Lá em casa, meus irmãos, qual é o princípio na minha casa? Durante a semana. Durante a semana eu tenho um tempo meu e da minha esposa, sempre foi assim, um dia é meu da minha esposa, e o outro dia é nosso, da família. É o tempo de qualidade com os filhos, sempre foi assim. Isso é muito importante. E aí o que isso faz? Faz com que os filhos aprendam e desenvolvam um comportamento com os pais, um comportamento aprendido, um comportamento positivo. Por quê? Porque está vendo o pai conversar, está vendo o pai orientar, está vendo o pai educar, está vendo o pai ter um tempo de mesa com os filhos. Pais, tenham um tempo de mesa com seus filhos, porque a mesa é pedagógica. É na mesa que a gente compartilha muitas coisas. Na mesa a gente ora, na mesa a gente conversa, na mesa a gente fala sobre as coisas da vida, na mesa a gente fala sobre os conflitos, os problemas, dos ajustes que nós precisamos realizar dentro de casa. Então, ter tempo de mesa com o filho é muito importante. E os filhos desenvolvem esse comportamento. A palavra de Deus fala sobre José. José foi criado pelo seu pai Jacó. Ele nasceu lá na casa de Labão. Depois viu seu pai trabalhando aquele tempo todo. E aí José foi vendido pelos irmãos, foi lá para a casa de Potifar. Aí o que acontece na casa de Potifar? Deus prospera José, porque José era um homem trabalhador. A Bíblia diz que Deus era com José. Por que Deus era com José? Primeiro, recebeu do pai orientação, recebeu do pai discipulado, recebeu do pai direção.
Então, no momento que José precisou ser quem ele era, sem o pai presente, ele foi. E aí, o que aconteceu na casa de Potifar? A mulher de Potifar deu em cima de José. Aí ela dá em cima de José, o que José fala? O quê? Quero isso para a minha vida, não. Não foi isso que eu aprendi na minha casa, não. Meu pai trabalhou 14 anos pela minha mãe. Você acha que esse é o exemplo padrão de mulher que eu quero para a minha vida? Claro que não, quero isso não. Teve exemplo em casa. O pai trabalhou 14 anos pela mãe. E ele ia se corromper? Claro que não. Aí José, injustamente, é lançado no cárcere, lá no cárcere. Ele desenvolve outro padrão que ele aprendeu com o pai dele, o padrão de trabalhar e de prosperar. O carcereiro foi abençoado porque José estava lá trabalhando e Deus era com José. E o carcereiro viu que tinha algo diferente de José. O que é que tinha diferente de José? José foi um menino criado na presença do Senhor, tinha os princípios de Deus, Deus era com ele. Lá no cárcere, José revelou sonhos, já sonhava na casa do pai. E mesmo, gente, eu já fiz trabalho em prisão. A gente cantava louvor na prisão, alguns crentes não cantavam. E eu perguntava, por que você não canta? Ele falava assim, porque aqui dentro eu não tenho motivo para cantar. E José não só cantava, como sonhava dentro da prisão. Sonhava e tinha o dom de Deus de revelar sonhos. Olha que coisa tremenda que aconteceu na vida de José. Foi super abençoado no cárcere. E aí depois que José reencontra os irmãos, José se vinga dos irmãos? Claro que não. José também viu quando Esaú se encontra com Jacó. Quando Esaú se encontra com Jacó, ele não viu os dois brigando, se degradando, tendo uma vingança. Ele viu um chorando, abraçado com o outro. Então, quando José reencontra os irmãos, ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque ele aprendeu em casa a perdoar. Então, ele repete o comportamento. Então, tudo aquilo que você ensina para os seus filhos, ele vai repetir, ele vai levar para a vida. Em nome de Jesus. A segunda pedra que a gente precisa remover é a pedra da falta de limites na educação dos nossos filhos. E o Senhor me deu isso aqui para falar, irmãos, eu vou compartilhar com vocês. Vou até beber uma aguinha aqui, glória a Deus. Remover a pedra da falta de limites na educação dos filhos. Nunca vivemos um tempo onde tantos adolescentes sem limites, tantos jovens sem limites. E um exemplo dessa falta de paternidade aqui é de Davi. Davi era um excelente rei, mas era um péssimo pai. Davi era um excelente rei para o povo. Era um excelente rei para a nação, um homem segundo o coração de Deus, mas um péssimo pai. Segundo Samuel, capítulo 13, fala da história dos filhos de Davi. Vamos começar pelo primogênito de Davi, Aminon. Quem era Aminon? Primeiro, Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, e a Bíblia diz que Jonadab era um cara sagaz. Olha o tipo de amizade do filho do rei. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com os amigos dos filhos. Procure saber com quem seu filho anda, com quem seu filho se comunica, com quem seu filho joga, com quem ele fala nas redes sociais, nas mídias sociais, com quem o seu filho está se comunicando. Davi era um excelente pai, não faltava nada no palácio. Tinha palácio, tinha provisão, tinha tudo, mas estava faltando o quê? A presença do pai. E eu busco saber com quem meus filhos estão falando. De vez em quando eu pego, lá em casa, celular, a gente tem que saber a senha, irmão. Eu pego e olho mesmo. Converso. Aminon, filho de Davi, o primogênito, sucessor de Davi, tinha um amigo chamado Jonadab. E aí o que Aminon fala para Jonadab? Estou interessadíssimo na minha irmã. Pecado, incesto. Aminon tinha uma irmã chamada Tamar, a princesa Tamar. Era filha de Davi, mas de outra mãe. E Tamar era irmã de Absalão.
Ela era irmã de pai e mãe de Absalão, mas não de Aminon. Era irmã parte de pai de Aminon. E a Bíblia diz que Aminon se enamorou, se apaixonou por Tamar. E aí Jonadab, amigo, falou, cara, finge que está doente, manda ela te servir lá no quarto, quando ela chegar lá, tu faz o que você tem que fazer. Olha a amizade de Aminon. Olha que tipo de conselho esse amigo deu para Aminon. Aí você acha que um amigo não tem capacidade de influenciar o seu filho? Tem um ditado aí que diz, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu... E a psicologia já diz que você é a soma das 4 pessoas que você mais anda. Você é a soma das 4 pessoas que você mais se relaciona. E aí Aminon, o que Aminon faz? Abusa da irmã sexualmente. O que Davi faz? Nada. Davi não trata com Aminon. Davi não chama a atenção de Aminon, não briga com Aminon, não dá um castigo a Aminon. A menina ficou lá arrasada, exposta. O que acontece com Tamar? Em nenhum momento Davi também vai lá consolar Tamar. Lê a Bíblia, 2 Samuel capítulo 13. Em momento nenhum Davi vai consolar Tamar, que foi abusada por Aminon. Em nenhum momento Davi também vai lá dar o castigo devido para Aminon. Porque era ausente, uma paternidade ausente. Um excelente rei, mas um péssimo pai. Pastor, o senhor está falando que Davi, um homem segundo o coração de Deus, era um péssimo pai? Eu estou afirmando à luz da Bíblia. Péssimo pai. Preocupado só com o trabalho, preocupado só com o reino, preocupado só com a administração da casa, do palácio, do governo, do reino, das guerras, mas não olhava para dentro da sua própria casa, casa arrebentada, filho abusando da irmã. Você acha que acabou aí? Tamar ficou lá, ó, desconsolada, sem uma palavra de consolo, sem um carinho do pai. E Absalão ficou com muita raiva. E a Bíblia diz, queridos, que Absalão esperou 2 anos. 2 anos. Absalão espera 2 anos para o seu pai fazer alguma coisa com seu irmão Aminon, porque Tamar é irmã de pai e mãe de Absalão. E ele ficou esperando 2 anos. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 13, versículo 23. E como Davi não havia feito nada com Aminon, Absalão decide, eu vou resolver, vou matar Aminon. Você vai vendo que um abismo vai chamando outro abismo, e a falta de limite, de conserto, de tratar o problema, vai levando a outros problemas mais graves. Deus está falando com gente aqui. Foi levando a problemas mais graves. E agora Absalão esperou 2 anos. E Davi não havia feito nada, ele decide matar o irmão Aminon. E ele vai lá e mata Aminon. E depois que ele mata Aminon, você acha que Davi faz alguma coisa com Absalão? A Bíblia diz que Absalão foge. Fica 3 anos fugitivo. Davi não faz nada. Davi podia mandar o exército atrás dele. Davi podia mandar uma comitiva buscá-lo. Mas Davi não faz nada. Simplesmente só não queria ver o filho. Não queria ver mais. Mas a Bíblia vai dizer que passaram-se 3 anos. 3 anos. Está lá, 2 Samuel 13, 37. Teve Davi saudades de Absalão. Teve saudades de Absalão porque o luto de Aminon havia passado. Davi chama Absalão de volta, mas não trata também com Absalão a morte de Aminon. E recebe Absalão. Não trata. Aí o que acontece? O coração de Absalão se enche. E agora Absalão vai usurpar o trono do próprio pai. Não tem limite. Porque quando você não coloca o limite, o filho fica sem limite. E a coisa vai tomando uma proporção terrível. E Absalão não foi tratado pelo pai. Não houve o castigo adequado na vida de Absalão pelo pai. Davi perdeu a moral de castigar Absalão desde quando não castigou Aminon por ter feito o que fez lá atrás. Agora a casa dele está toda arrebentada, Absalão vai lá, usurpa o trono do próprio pai. E a gente conhece a história. Absalão
usurpa o trono, Davi foge de Israel para não matar o filho, mas na hora da guerra Davi pede, por favor, por amor de mim, não mate o jovem Absalão. E a primeira oportunidade que Joabe teve, Absalão foge na guerra, o cabelo prende na árvore, ele fica preso na árvore, Joabe pega uma lança e crava no peito de Absalão, mata Absalão. E Davi fica chorando a morte de Absalão. E tudo isso aqui aconteceu pela falta de paternidade do pai. Tenha misericórdia de nós. Porque Davi não colocou limites nos filhos, não tratou os problemas da família, que deveria tratar. Fugia do confronto, fugia de dar o castigo, fugia de questionar, fugia de dar limites dentro de casa para os filhos. E um problema foi levando a outro problema, e a casa virou de cabeça para baixo. Então a gente precisa remover a pedra da falta de limites na educação dos nossos filhos. A educação dos nossos filhos é um problema nosso, dos pais. Não é problema da escola, não é problema da igreja, é um problema nosso. É em casa. É na nossa casa. E como pais devemos chamar essa responsabilidade. O filho é meu, quem educa sou eu. Eu que imponho limite para os meus filhos. Eu que digo o que pode e o que não pode, a hora que chega, a hora que não chega, eu que digo. E não me interessa quando o filho fala, todo mundo faz, você não é todo mundo. Todo mundo vai, mas você não vai, ué. Você não é todo mundo. Então precisamos remover essa pedra. Terceira e última pedra, meus irmãos. Remover a pedra da falta de afeto. Tem pai que está em casa, mas não dá afeto aos filhos. Não basta estar em casa, tem que dar afeto. Tem que dizer que ama, tem que abraçar. Tem que fazer um carinho. Eu nunca ouvi meu pai dizer que me amava. Mas depois que eu aceitei Jesus, que eu recebi o amor de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E eu me lembro, a primeira vez que eu falei para o meu pai, pai, eu te amo. Aí ele embargou a voz, quase chorou e falou, eu também te amo, meu filho. Eu já velho, com 20 e poucos anos, recebi um abraço de volta e ele também disse, eu te amo. A gente põe limites, a gente corrige, mas a gente nunca nega o afeto. E a gente sempre disciplina e corrige afetivamente. Amém, pessoal? Para que o filho entenda que a gente está corrigindo por amor. Porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Então a gente corrige porque a gente ama. A gente não corrige com raiva para dividir, para separar. Não, a gente corrige porque a gente ama. A gente faz porque é o melhor para os nossos filhos. Por isso que a gente não pode deixar sem correção. Tem que corrigir, tem que pôr limites. Agora, precisamos remover essa pedra da falta de afeto. A privação de afeto produz filhos inseguros. Não só inseguros, mas frios. E também a privação de afeto produz filhos insensíveis. Em alguns casos, filhos delinquentes. Os filhos de Jacó, que foram privados de afeto, não José, mas os outros. Aqueles camaradas ali, quando Siquém pegou Diná e abusou de Diná, eles fizeram uma aliança com os siquemitas para que eles pudessem fazer a circuncisão e assim aceitariam o casamento de Diná. Fizeram aquilo e, queridos, passaram a espada em todos os homens da cidade. Mataram todo mundo. Porque esses filhos de Jacó foram privados de afeto. E quando o filho cresce privado de afeto, ele fica insensível. Quando um filho é criado privado de afeto, você percebe que ele pode fazer algumas coisas que você até duvida como que ele teve coragem de fazer aquilo. Por quê? Foi privado de afeto. Não teve afeto. Não teve abraço, não teve amor, não teve carinho, não teve uma palavra eu te amo. Não teve, vem cá, meu filho, deixa eu conversar com você, você está errado nisso que você está fazendo, não é dessa maneira. Vamos conversar aqui. Isso é demonstrar afeto. Isso é demonstrar cuidado.
Isso é acolher o filho e conversar com ele. Então nós precisamos remover essa pedra da falta de afeto. Outra coisa interessante, Jacó, quando ele está no leito para morrer, ele abençoa todos os seus filhos, diferente de Isaac, o seu pai. Porque Isaac, pai de Jacó, antes de morrer, só quer abençoar Esaú. Aí Jacó, antes de morrer, aprendeu, falou, não vou fazer isso com meus filhos, não. Tem coisas que eu recebi dos meus pais que eu jamais vou fazer com os meus filhos. Que eu jamais vou repetir na vida deles. E Jacó ensina. O que? Meu pai quis só abençoar Esaú e eu fiz o que fiz para pegar a bênção. Mas os meus filhos, todos eles serão abençoados. E no leito, Jacó abençoa filho por filho, independente do que cada um tivesse sido feito antes. Mas todos receberam uma bênção do pai. Independente de qualquer coisa, meu irmão, abençoa sempre o seu filho. E põe as mãos na cabeça dele e abençoa ele. Abençoa. Abençoa teu filho, profetiza sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dela, profetiza. A gente cria filhos melhores para a sociedade, a gente cria filhos melhores para esse mundo. A gente cria filhos de Deus para impactar essa nação, para impactar a sociedade. Pessoas melhores. Em nome de Jesus, e os filhos são a repetição dos pais. Em nome de Jesus. Eu estou com uma frase aqui, que eu peguei no lançamento do livro da Fabiana. Fabiana lançou um livro, Reconectando Gerações, e é um livro que fala sobre reconectar pai com filho, as gerações. E você pode adquirir esse livro, que eu te aconselho a adquirir, uma boa leitura, vai te auxiliar muito nessa questão da paternidade, dessa conexão de pai com filho, da nossa querida irmã Fabiana. Ela é psicóloga, ela é membro aqui da nossa igreja, faz assim, Fabiana. Fabiana está ali, o livro dela é uma bênção. E eu peguei essa frase aqui que diz o seguinte: uma geração de pais profundamente amorosos mudaria o cérebro da próxima geração e com isso o mundo. Frase de Charles Hayson. Ela deu lá na palestra dela e eu peguei, poxa, é essa frase. Uma geração de pais profundamente amorosos mudaria o cérebro da próxima geração e com isso o mundo. E a nossa oração hoje é por pais mais amorosos, por pais presentes, por pais que removam essas pedras, a pedra da falta de afeto, a pedra para pôr limites na educação dos filhos e a pedra para ter um tempo de qualidade com os filhos. São pedras que nós precisamos remover, para que os nossos filhos cresçam, queridos, fortalecidos, para que os nossos filhos cresçam, sabe, com uma direção, com um propósito, e não como filhos inseguros, depressivos, filhos rebeldes, filhos sem direção na vida, filhos inseguros. Porque muitos filhos desses inseguros, quando se casam, a responsabilidade fica toda para a mulher que é o marido, acaba tendo um filho dentro de casa. Eu não vou nem entrar por aqui. Isso aqui vai ficar para a ministração de conferência de casais, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Mas é o que acontece. A mulher que toma as decisões, por quê? Porque o homem ficou inseguro. Mas, irmã, ele não ficou inseguro porque ele quis, não. Isso aí foi privação de afeto dentro de casa. Mas eu queria convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Eu queria... Essa palavra falou de alguma maneira com você, meu irmão, minha irmã. Eu queria convidar você que está aqui com a sua família, seu filho estiver aqui. Eu gostaria que você se ajuntasse ao seu filho nessa hora. Os filhos que estão aí, procure os seus pais. Se ajunte ao seu pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar um novo tempo para a sua casa. Um novo tempo para a sua família, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a gente hoje está removendo essa pedra da falta de paternidade. Isso, abraça o seu filho aí em nome de Jesus, irmão. Abraça a sua filha. Eu quero fazer uma oração.
Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ter um tempo de qualidade com seus filhos. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você vai remover essa pedra da falta de limites na educação do filho, em nome de Jesus. Que você vai remover a pedra da falta de afeto, em nome de Jesus. Você vai remover essa pedra e o relacionamento em casa vai mudar com os pais e filhos, porque o Senhor diz que vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que ele não fira a terra com maldição. E a cruz, meu irmão, é o ponto de conversão disso. A gente precisa colocar o perdão, a gente precisa colocar o amor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite. Eu quero orar com você, eu quero orar junto com você. Você, pai que está perto do seu filho, abraça o seu filho, começa a orar com ele. E se você quiser falar alguma coisa para o seu filho, fala para ele, fala: filho, eu vou ter mais tempo, eu vou te dar mais atenção, eu prometo, eu vou te dar mais amor, eu vou te dar mais carinho, eu vou te dar mais atenção, a gente vai estar mais junto. Libera essa palavra para o seu filho. Ah, pastor, tem muita gente aqui me ouvindo. Meu irmão, ninguém tem nada a ver com a sua vida, em nome de Jesus. Quem sabe da sua vida é você com seu filho dentro da sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Amém? Nós vamos fazer uma oração e em seguida o Ministério de Louvor vai entoar um cântico. Enquanto o Ministério de Louvor estiver adorando ao Senhor, eu gostaria que você continuasse orando pelo seu filho. Você que é pai. E você, filho, que você orasse pelo seu pai. Porque Deus converte o coração do pai ao filho e o coração do filho ao pai. E essa palavra se cumpre nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo, toma os teus filhos nas tuas mãos. Toma o teu povo nessa noite, neste lugar. Eu entrego cada pai nas tuas mãos, cada filho nas tuas mãos. Nós ministramos a tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Cumpra a tua palavra nessa noite, porque nós estamos removendo essas pedras, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos removendo a pedra da falta de paternidade. Nós estamos removendo a pedra da falta de tempo de qualidade. Nós estamos removendo a pedra de impor limites na criação dos nossos filhos. Nós estamos removendo a pedra da falta de afeto em casa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está ministrando, porque o Senhor está falando, porque o Senhor está restaurando, o Senhor está trabalhando poderosamente na vida das famílias neste lugar. Obrigado pela tua palavra. Cumpre o teu propósito na vida dos teus filhos. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, porque cremos no teu mover e no teu agir, e declaramos que hoje, meu Deus, se cumpre um novo tempo na vida das famílias, no relacionamento dos pais com os filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos as famílias, nós abençoamos os pais, nós abençoamos os filhos, nós abençoamos cada lar, cada casa que recebe essa palavra, e declaramos um tempo novo para essa família. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu poder. Nós te louvamos e oramos, Pai, no nome de Jesus. Continue orando, continue orando.